todos. Estamos iniciando a gravação do dia 2 de setembro, reunião do CARF, da segunda turma, segunda Câmara, segunda sessão de julgamento. Estão presentes todos os conselheiros titulares, Mário, Martim, Ricardo, Ludmila, Caio, Leonan, Juliano, presidente Rony, e de imediato já vou passar a pedir para o apoio à sessão. A gente tem um pedido de acompanhamento no processo, né? Não é uma sustentação oral, é um acompanhamento, que vai ser, porque é um processo que saiu para vistas, o item 62 da pauta, interessado Marcela Vieira Freire. Esse processo já começou o julgamento, saiu para vistas, do doutor Leonan, e teve a votação. A votação foi, a relatora votou para anular a decisão de primeira instância, que foi acompanhada pelos conselheiros Martim e Caio, e os conselheiros Mário e Ricardo divergiram negando o provimento. Então ficou com vistas para o Leonan, e os outros conselheiros ainda não votaram. E então, nesse momento, eu peço para a Amanda pode entrar em contato convidar o interessado aí, patrão do interessado, para acompanhar a sessão, por favor. Ok, presidente, faria a convocação. A gente aguarda um pouquinho, tá? Item 62 da pauta, doutor Leandro, seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. Item 62 da pauta, doutor Leandro, seu processo será julgado agora. Vamos verificar a mensagem privada no chat. O patrono já foi convocado, presidente. Ok, obrigado. Vamos aguardar um pouquinho. Aí, na sequência, a gente faz os teus, tá, Juliano? O Ricardo tem que é uma decisão judicial, mas dá tempo, não tem problema. Vamos seguir a ordem da pauta. Tá? Aproveitando, quando a gente saiu e voltou, eu demorei para tirar com a qualidade alta do vídeo aqui, fiz só agora. Então, como a gente saiu e voltou, se outros esqueceram, ficou o lembrete. Eu falei, bom lembrete, que eu também tinha, como eu tive de sair agora, eu esqueci de botar. Já consertei, já. Vamos aguardar um pouquinho. Se demorar mais que 5 minutos, a gente prossegue no julgamento. Ele fica esperando aí. Vamos aguardar. Qual é o número da pauta, só que eu não anotei? 62. Ok, obrigado. Item 62 da pauta, doutor Leandro, seu processo será julgado agora. Por favor, verificar a mensagem privada no chat. De qualquer maneira, eu já preparo o teu, tá, Juliano? Que é o próximo, eu acho que é 43. É o 43, já está preparado aqui. Tá, ok. Ele diz aí. Por 5 minutos, até 9h15. Senão a gente toca a ficha, qualquer coisa ele entra e fica assistindo, não tem problema. A coisa não anda. No final do dia eu passo, tá, já a minuta data, tá, para vocês conferirem já de hoje para amanhã. Amanhã vai ser tudo meio corrido, né? Então, a gente vai ter que... o Juliano tem que sair amanhã às 6, né? O Juliano às 6. Tá. Alguém tem algum compromisso hoje ou não? Em princípio, não. Tá, então a gente tenta ir até pelo menos até 6h15, né? Vamos ver. O Ademir tem que dar aula 5 horas, hein?
Meu filho, já arrumei substituto hoje, você acha boba? Olha isso, que medo, que stalker. Que é isso? Seu menino tá fazendo minha aula? Não, porque ele disse que ela não vai, professora e tal. Brincando, não falou isso não, viu? Mas ele tá ou não? Já teve. Mas ele tá ou não? Tá matriculado. Ah, tá? Como é que ele chama? Bruno. Eu vou stalkear ele lá, vou pedir pra ele abrir a câmera. Ou eu tô falando pra ninguém dando aula, é muito ruim, gente. Os alunos tudo com a janelinha fechada, um feliz abre a câmera. Aí você fica falando igual retardada mental. Eu não sei se eles estão entendendo, se eles estão fazendo um meme do que eu tô falando. Vocês estão lá, né? Mas você tá dando aula em tempo real? Aham, tô dando aula síncrona. Não tá cravando, não? Porque não, você sabe, né? Não pode fazer chamada. Não, eu tô dando aula síncrona. Aí hoje eu pedi pro Tarcísio dar aula pra mim. Aí é ótimo, porque agora a gente pode contar com palestrantes internacionais nas nossas aulas. Aí ele vai me substituir. No outro dia do CARF, eu pedi para uma amiga minha que é doutoranda da UFMG para dar aula também. E geralmente eu faço assim, eu passo documentário, essas coisas, por causa do CARF. Agora eu tô gravando também um pouco, porque é melhor, você já despacha lá e pronto. Ah, mas eu fico querendo que eles comentem, sabe? Porque eu acho que esse é o objetivo. Eu não gosto de aula dogmática, unidirecional, que você fica lá falando, e os meninos não falam. Só que agora tá bem complicado. Porque... É melhor, eu acho melhor com a galera, com a presença também. Mas para adiantar, eu gravei alguns e estou postando lá às vezes. Assim. Dia de madrugada você levanta e grava uma hora de aula. Isso eu não fiz ainda não. Eu vou começar a semana que vem na PUC. 3h30. É pesado. Só um pouquinho, eu vou... Amanda, como é que tá a situação aí? Oi, presidente. Ele tá com dificuldade, a conexão dele tá ruim para ele conseguir acessar a sala. Tá, então vou passar para o item, mais à frente a gente chama ele de novo para acompanhar, tá? É que a gente não pode paralisar o julgamento. Vamos passar, ele conseguindo, aí ele pode ficar na sala, tá, Amanda? Não tem problema. A gente vai iniciar o julgamento de um outro processo, e aí ele aguarda e o próximo fica sendo dele, senão fica nessa de entrar e sair, a gente não consegue prosseguir aí na pauta. Ok. Tá? Obrigado, Amanda. Item 43 da pauta, então, como teve dificuldade para o patrono entrar no item que ele ia fazer acompanhamento, vamos aguardar mais um pouco, mas a gente aguardar a entrada dele, mas vamos prosseguir o julgamento, mas assim que ele estiver disponível, a gente já vai retomar e passar para o processo dele. Então, item 43, interessado Jarbas Correia, com a palavra, doutor Juliano, o relator. Bom dia a todos. Estamos frente a um caso de omissão de rendimentos, acréscimo patrimonial descoberto. Eu faço uma pequena introdução dizendo que nas citações das folhas da DRJ, eu acabo alterando a citação das folhas, colocando as e-folhas, porque há uma grande inconsistência entre as folhas. Vamos lá. Na hora do contribuinte acima identificado, foi lavrada a auto de infração, e folhas 231 a 241, com ciência do sujeito passivo, de 29 de 12 de 2008. Relativa ao imposto de renda da pessoa física, exercício 2016, ano calendário 2005. Tem apurado os seguintes valores. Total do crédito, 146 mil. O motivo do lançamento de ofício, relatório dos folhas 242 a 46, a constatação de omissão de rendimento caracterizada por variação patrimonial descoberto, tendo sido verificado o excesso de aplicação sobre origem não respaldado por rendimentos declarados comprovados no valor de 239 mil. Relatou a autoridade lançadora que o contribuinte declarou para o ano calendário 2005 rendimentos isentos recebidos a título de lucros e dividendos e rendimentos tributados exclusivamente na fonte, referentes a juros sobre capital próprio, os respectivos valores de 200 mil e 191.250, pagos pela empresa Alexandre Batista Correia SIA LTDA, na qual é sócio, e que davam suporte como origem à variação patrimonial positiva do declarante. Intimado em 13 de 03 de 2008 a apresentar os comprovantes digitais de rendimentos, o contribuinte trouxe aos autos, em 19 de 3 de 2008, os documentos de folhas 07 a 11,
comprovante de rendimento pagos emitidos por fonte pagadora Alexandre Batista Correia CLTDA, da qual o contribuinte é sócio, e dos recibos emitidos pelo interessado, considerados frágeis pela fiscalização, que solicitou provas do efetivo pagamento dos valores. Em resposta relativamente ao pagamento do juros sobre capital próprio, a fiscalização novamente apresentou o recibo por ele emitido em 31 de 12 de 2005, com o valor de 225 mil, IR retido na fonte de 33 mil, e valor líquido de 191 mil. Acrescentou a autoridade lançadora que, em 19 de 3 de 2008, foi retificada a declaração de imposto de renda retiro na fonte pagadora, para informar o pagamento, em março de 2005, do juros sobre capital próprio ao sócio nos mesmos valores do recibo. Em relação à distribuição de lucros, foi apresentado novamente recibo, emitido pelo fiscalizado em 4 de 1 de 2005, e cópia de cheque nominal a Cláudia Cássia Anchieta, pessoa estranha ao quadro societário da empresa, indicada como fonte pagadora dos lucros. Prosseguiu a autoridade fiscal, relatando que, ainda não tendo sido comprovados os efetivos recebimentos dos valores, solicitados novamente os interessados documentos para este fim, além de origem e cópia dos livros contábeis da fonte pagadora, onde constasse os usamentos de distribuição e os pagamentos dos lucros distribuídos e juros sobre o capital próprio. Da análise das cópias dos livros apresentados, a autoridade lançadora concluiu que, em relação aos juros sobre capital próprio, verificou-se incompatibilidade entre o lançamento contábil e o pagamento ao fiscalizado, uma vez que todos os meses de 2020 constava um lançamento a débito na conta Jarbas Correia Filho, de folha 181 a 195. A DIRF aponta recebimento no valor em março de 2005 e o recibo emitido pelo contribuinte na data de 31 de 12 de 2005. Da mesma maneira, em relação às distribuições do lucro, a fiscalização, após a análise das cópias dos livros apresentados, concluiu pela impossibilidade do pagamento no valor de 200 mil, ter natureza de lucro distribuído, pois o cheque utilizado para o pagamento, que foi nominal à pessoa estranha à empresa, foi compensado em 4 de 1 de 2005, e o lançamento no livro diário aponta como lucro foram distribuídos em 31 de 1 de 2005. O auditor fiscal, assim, conforme consta em seu relatório, desconsiderou o rendimento informado pelo contribuinte em sua declaração de ajuste anual, a título de lucros e juros sobre capital próprio, e elaborou o demonstrativo de variação patrimonial, de folha 238 a 241, que apontou variação patrimonial a descoberto no ano de 2005 de 279,1. Em 27 de 1, o sujeito passivo por meio de procurador constituído apresentou impugnação folhas 250 e 257, acompanhado dos documentos de folhas 258 a 278, alegando em síntese o que segue. Com relação ao juros sobre capital próprio, argumenta o procurador que se trata de alternativa ao pagamento de dividendos e que seu efetivo pagamento não é condição de sua validade, tanto que a lei 9.249 de 95, no parágrafo 1º do seu artigo 9º, prevê os seus simples créditos em conta de beneficiário, justificando o que ocorreu no caso, com a escrituração individualizada em conta de contábil em nome do próprio impugnante. Acrescenta isso a normativa da Receita Federal, 4198, considerado crédito o valor dos juros sobre capital próprio quando a despesa for registrada na escrituração contábil da pessoa jurídica, que em contrapartida, a conta da subconta do seu passivo exigível, a apresentativa do direito do crédito do sócio. Aduz que o impugnante agiu no estrito cumprimento da legalidade ao declarar os juros sobre capital próprio creditados, da mesma maneira que a fonte pagadora ao creditá-los em conta contábil do sócio e reter e recolher o devido imposto de renda na fonte. Alega que, não havendo vedação legal, há de se reconhecer a liberdade da empresa na escolha dos créditos contábeis, conforme disposto no nos pareceres normativos 347 e 20 e parecer 20 de 87. Relativamente à distribuição de lucros, o procurador argumenta que o impugnante já havia demonstrado durante o curso da ação fiscal que o valor de 200 mil foi repassado diretamente à senhora Cláudia Cássia Anchieta, ex-esposa do impugnante, em decorrência de pensão alimentícia conforme acordo no processo de separação judicial consensual ao que é também caracterizado a legitimidade passiva do impugnante, e erro na identificação do sujeito passivo. Acrescenta que, além do mais, a sociedade empresarial da qual o impugnante compõe o quadro societário mantém contabilidade regular, bem como teve reserva de lucros suficientes para pagamento do referido valor, que é isentos, sem qualquer condição ou limites, nos termos da Lei 9.249/95.
Por fim, requer que o caso se entenda pela procedência, mesmo parcial do lançamento, deve ele ser impugnado no valor de 33.750, retiro na fonte na ocasião da escrituração do crédito de juros sobre capital próprio na conta contábil do impugnante. Prossegue argumentando que se a fiscalização desconsiderou o juros sobre capital próprio e o tributo tais valores como acréscimo patrimonial descoberto, o imposto de renda deve se sujeitar. Deixa de se sujeitar à tributação exclusiva na fonte e passa a compor a apuração anual, devendo ser imputado ao suporte devido pelo lançamento. A DRJ, no acórdão, em seu acórdão, já Juiz de Fora, em seu acórdão 047-714, por unidade de voto, julgou o procedente de impugnação apresentado pelo recorrente, folha 250 a 257. No recurso voluntário interposto em 23 de abril de 2012, o recorrente reitera as alegações da impugnação e, em síntese, aponta que o processo deve ser regido pelo princípio da verdade material, citando algumas doutrinas nesse sentido, afirma que os documentos apresentados no curso do procedimento e no processo fiscal são robustos e suficientes para demonstrar a fragilidade da autuação, aduz que a JCP, uma vez contabilizada na empresa pagadora, é tido como do recorrente, independentemente do efetivo pagamento, que eventuais erros no registro contábil não descaracterizam os pagamentos que fez a sua esposa. É o que importa relatar. Passo ao voto. Presidente, da admissibilidade, o recurso atende todos os pressupostos de admissibilidade. O cerne do mérito, o cerne da controvérsia que se instaura os dos documentos apresentados pelo recorrente, são inequívocos e trazem os documentos apresentados pelo recorrente são inequívocos e trazem a robustez necessária para demonstrar o recebimento no curso do ano calendário 2005 de 200 mil a título de dividendo, de 1.600 e 191 mil a título de JCP, rendimentos tributados exclusivos na fonte, no ano 2005. Os valores esses que teriam sido pagos pela empresa Alexandre Batista Correia. Aí eu cito novamente as argumentações. Pois bem, em vista das considerações delineadas, não tendo o recurso apresentado argumentos suficientes para rebater as questões decididas na primeira instância, adoto como fundamento de decidir as razões expostas no voto incerto da decisão recorrida ao acórdão que passa a transcrever. Aí eu vou lá na página 7 e no parágrafo 6º começo a ler. Diz o recorrente ser inaceitável a decisão do fisco, excluir o valor relativos à distribuição de lucros e recebimentos de juros sobre capital próprio, no ano calendário 2005, nos respectivos montantes de 200 mil e 191 mil, pagos pela empresa Alexandre Batista Correia, da qual é sócio, pois a legislação, ao estabelecer sua isenção, não impõe qualquer condição para sua fruição, acrescentando que a contabilidade está perfeitamente regular. Cumpre observar que o artigo 9º do parágrafo 1º do decreto 1598 de 77, base legal, o artigo 293 do regulamento de imposto de renda, do antigo regulamento de imposto de renda, determina que os lançamentos contábeis devem estar sempre amparados por elementos que não deixem margem de dúvida quanto à consistência da apuração. Somente faz prova a favor da empresa a escrituração mantida, com observância das disposições legais dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis e idôneos segundo sua natureza, ou seja, definidos em preceitos legais. Por ser o interessado sócio da empresa Alexandre Batista de Correia CLTA, a distribuição de lucros e pagamentos de juros sobre capital próprio deveria estar cercados de elementos seguros de provas que demonstrassem de forma cabal e inequívoca a efetividade da operação, como, por exemplo, a comprovação de transferência bancária por intermédio do cheque nominal com consequência de depósito em conta bancária. O contribuinte argumenta que os valores referentes à distribuição de lucros foram diretamente repassados à senhora Cláudia, ex-esposa do impugnante, em decorrência de indenização estipulada no processo judicial conforme o cheque que anexa. Conforme narrado no relatório fiscal, o cheque apresentado para comprovar o pagamento do lucro distribuído, além de ser nominal à pessoa estranha ao quadro social da empresa, foi compensado em 4 de 1 de 2005, ao passo que o lançamento dos livros diários revela o destinatário dos lucros finalizado na data de 31 de 1 de 2005. Aí aqui eu cito as folhas. Como bem fundamentado o auditor fiscal, a empresa pagou à senhora Cláudia Ganchete indevidamente uma despesa estranha à atividade social, consistente em indenização acordada em processo de separação judicial, negligenciando os princípios contábeis e jurídicos das aplicações e utilizações do movimento patrimonial da empresa.
Também não procede argumento do interessado no que houve erro da identificação do sujeito passivo, uma vez que o beneficiário dos rendimentos fosse sua ex-esposa. O impugnante é sujeito passivo do presente lançamento por não terem sido aceitos os rendimentos que ele declarou como recebidos, sendo, então, elaborada a declaração de variação patrimonial que apurou a omissão de rendimentos por presunção. Além disso, não há como vincular o cheque emitido e compensado em 4 de 2005 à contabilização efetuada em 31 de 1 de 2005, a não ser pela coincidência de valor. Também, com relação ao pagamento de juros sobre capital próprio, ocorreu divergência entre a contabilização e os demais documentos pertinentes. O recibo firmado entre o sócio com um valor de 225 mil e 33 mil de imposto de renda, valor líquido, 191, da data de 31 de 12 de 2005. A alegação do imposto de renda da DIRF, apresentada pela fonte pagadora em 19 de 3 de 2008, após o início do procedimento fiscal, informa o pagamento em março de 2005. Nas folhas, livro diário da empresa verificou seus lançamentos em todos os meses de 2005, de débito na conta de Águas Correia Filho, referentes à reclassificação de valores contabilizados inicialmente na conta de despesas gerais. Tais divergências reforçam ainda mais a necessidade de comprovação da efetiva transferência dos referidos valores do patrimônio da empresa para o interessado, para que pudesse ser aceitos os rendimentos tributados provavelmente na fonte. Argumenta ainda o impugnante valência da Lei 9.249, da Seção Normativa 4095, que basta que os referidos juros fossem creditados na conta de obrigação junto ao seu sócio, não havendo necessidade de comprovação do seu efetivo pagamento. Esclarece que a mencionada legislação é dirigida à pessoa jurídica, que pode deduzir os juros creditados na apuração do lucro real e não à pessoa física beneficiária. Em resumo, os documentos apresentados na fase preparatória do lançamento, impugnatória, não têm força probatória suficiente para comprovar a distribuição de lucros e o pagamento de juros sobre capital próprio ao contribuinte no ano 2005, observando-se ainda que o impugnante, por ser sócio da empresa, tem acesso ao controle facilitados no que tange a produção a qualquer tempo de elementos integrantes da escrituração contábil da correspondente pessoa jurídica. Portanto, pelas informações constantes no relatório fiscal, acima citado, pelo não cumprimento da alegação comercial e fiscal e pela não apresentação de qualquer documento que demonstrasse o efetivo recebimento dos lucros e juros sobre capital próprio pelo impugnante, os respectivos importâncias não poderão ser consideradas como origem de recurso da demonstração de variação patrimonial. Por fim, deve ser negada a imputação do lançamento dos valores de 33 mil retido na fonte na ocasião da escrituração do crédito de juros sobre capital próprio referida pelo impugnante. Se fosse considerados recebidos pelo contribuinte os juros sobre capital sobre os créditos, a pessoa física, a título de remuneração do capital próprio, seria tributado exclusivamente na fonte, não podendo, portanto, o imposto retido ser compensado na alegação de ajuste anual, nem tampouco serem distribuídos da mesma forma aos respectivos rendimentos, conforme a legislação. De livre convicção relatada e analisada, e por mais do que dos autos constam, conheço o recurso voluntário e no mérito voto por negar provimento. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado, Juliano. Dúvidas? Então, vou passar a coleta dos votos. Doutor Mário. Mário? Ok, eu estava invertido. Eu acompanho o voto do relator. Tá. Está bem escuro, Mário. Não sei se dá para acender uma luz aí, se está uma sombra aí no vídeo. Estou tentando aqui, porque tem uma obra bem debaixo da minha janela hoje. Então eu fechei bastante, vou tentar melhorar. Tá bom. Martim? Eu acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Lula? Eu acompanho também. Caio? Acompanho o relator. Não? Acompanho o relator, foi muito bem apresentado. Acompanho. Então, fica por unidade de votos, negar provimento ao recurso. Pode passar ao próximo item da pauta, doutor Juliano, que é o item 44. Interessado Luiz Carlos Carvalho Vezosi, por favor. Tira a microfone, Juliano. Me desculpa, pessoal. O assunto aqui é imposto de renda ainda, rendimentos recebidos acumuladamente.
omissão de rendimentos, acréscimo patrimonial descoberto, necessidade de provas de origem de recursos, despesas com instrução de alimento e glosa. Neste caso aqui, eu posso diretamente ao voto, que eu acabo... Pode ir. Então, eu volto diretamente ao voto. Só um minutinho. Vamos lá. Eu esqueci de colocar o parágrafo do voto. Do acórdão, da jurisprudência, do acréscimo, concluir o quê? O recurso voluntário. Recurso voluntário, interposto em 6 de julho de 2012, recorrente, em suma, faz as alegações. Vamos lá. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade, por isso eu reconheço, eu conheço. Do mérito, dos rendimentos recebidos acumuladamente. De acordo com o inciso 2º do parágrafo 12 do artigo 62 do regulamento do RICARF, aprovado pela portaria 343, deve ser aplicado o entendimento esposado no RE 614-416 do STF, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade parcial em redução do texto do artigo 12 da Lei 7.713, estabeleceu o regime de competência para efeito de cálculo do imposto de renda no RRA. No caso em foco, o recorrente em face de decisão judicial trabalhista recebeu, em 2005, valores acumulados de 1993 a 1998, tendo a fiscalização calculado o imposto sobre o valor total e na data da percepção da verba trabalhista. Contudo, como decidido pelo RE acima mencionado, o imposto de renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter sido adimplidos, observando a renda oferida mês a mês pelo segurado, não sendo legítima a cobrança de R com parâmetro no momento global pago espontaneamente. Desta forma, existe razão recorrente quanto a este ponto. O acréscimo patrimonial descoberto. Aqui, destaca-se que a fiscalização identificou que o recorrente declarou em sua DAA do ano 2005, do ano calendário 2005, que possuía 400 mil em espécie, porém não obteve êxito em comprovar a origem desse valor, sendo esses desconsiderados na elaboração pelo agente autuante da demonstração de variação patrimonial do ano 2006, e folhas 31. Por sua vez, o recorrente alega que não se trata de variação patrimonial descoberta, uma vez que toda a origem dos recursos está devidamente esclarecida e comprovada, mediante a entrega dos extratos entregues à fiscalização e folha 135 a 138, tendo sido devidamente justificado perante o fisco o erro material da sua declaração de ajuste anual, tem um errinho aqui, desculpa, do ano 2006, no lançamento do valor da moeda corrente na declaração de bens e direitos. Pois bem, o lançamento em foco, dentre outros dispositivos que versam sobre a presunção de omissão de rendimentos caracterizado por acréscimo patrimonial descoberto, teve como base legal o artigo 1º da Lei 1º-A3 da 7.713. Aí eu trago aqui, eu acho que eu vou direto para as conclusões. Ocorre que o recorrente não obteve êxito em demonstrar que possuía no ano calendário de 2005 400 mil em espécie, que deveriam ser considerados no ano calendário seguinte, 2006, e, por consequência, no demonstrativo de evolução patrimonial elaborado pela fiscalização e folha 31, sendo que os extratos juntados pelo recorrente não demonstram que o mesmo efetuou saques que dariam origem a este montante supostamente mantido em espécie pelo recorrente. Ademais, não consegue o recorrente comprovar que o valor mantido em espécie seria o mesmo oriundo da ação trabalhista. Neste ponto, concordamos com as conclusões da DRJ estampadas no seu acordo e que passamos a transcrever. Deixo de lê-la. Ora, esse montante de dinheiro em espécie só poderia ser levado de um ano calendário para outro, desde que fosse comprovado com documentos hábeis e idôneos sua existência. Nesse giro, apenas a imputação pelo recorrente em sua declaração de ajuste anual da existência de dinheiro em espécie não é suficiente para demonstrar e considerá-lo como recurso disponível na DAA do ano calendário seguinte. Nesse sentido, a Câmara Superior de Recursos Fiscais
deste egrégio Conselho, por meio do Acórdão 9202-004-274, a segunda turma, na sessão de julgamento de 19 de julho de 2016, já tratou de matéria conforme verifica-se com a transcrição da ementa do julgado da Câmara. Aí eu cito só um pedaço dessa ementa. Somente pode ser aproveitado no ano seguinte o saldo de disponibilidade que constar na declaração de bens e direitos do ano anterior, devidamente lastreado em documentos hábeis e idôneos com a aptidão de lhe comprovar a origem, de modo a impedir a geração espontânea de patrimônio não antes reconhecido como havido pelo próprio contribuinte. Por todo o exposto neste tópico, sem razão recorrente, devendo ser mantido o lançamento das despesas com instrução do dependente. Então, vejamos, nota-se que a situação por meio do termo de verificação identifica que não foram feitas as deduções de instrução com os dependentes, pois as mães dos dependentes constaram como beneficiários dos correspondentes pensões dos seus filhos. Nesse giro, concordamos com as conclusões da DRJ Porto Alegre, que deve ser mantida a glosa deste valor, pois o recorrente não demonstra que esses pagamentos a título de despesas com instruções estão previstos de acordo judicial de pensão, devendo esses pagamentos serem tratados como liberalidades do alimentante. Da despesa médica, neste ponto, por mais que a fiscalização tenha solicitado ao recorrente a apresentação de comprovação de pagamento discriminado inicialmente, entre outros, das despesas com plano de saúde, o recorrente não trouxe aos autos do processo esse comprovante. Por essa razão, concordamos com a conclusão da DRJ na manutenção da glosa dessa despesa. Sobre a não aplicação da Selic, eu trago a súmula CARF número 4, de conhecimento de todos, e concluo o meu voto. Sendo assim relatado, analisado e por mais que dos autos constos, conheço do recurso voluntário e no mérito do parcial provimento para que o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente seja calculado utilizando as tabelas e alíquotas do imposto vigente no mês em que a parcela for reconhecida como devida na decisão judicial trabalhista. Este é meu voto, presidente. Ok, Juliano. Até para facilitar, como está exatamente o teu dispositivo, o meu caminhamento é exatamente igual a alguns que o Leonardo tinha feito ontem, se lembra? De REA também? Estou meio que copiando aqui o dispositivo para ficar padronizado, tá? Mas é a mesma coisa, na verdade, não tem recálculo de parcela recebida em ação judicial, exatamente a matéria de direito e o dispositivo fica igual, só para dar uma padronizada. Enfim, de qualquer maneira, era só isso que eu tinha para falar. Alguém tem alguma dúvida ou colocação? Então, passava a situação do Ricardo, queria falar, por favor, Ricardo. Em que pese as controvérsias quanto passar-se origens de um ano para outro, na minha posição, eu não realmente acho pertinente passar as origens que sobraram em dezembro para janeiro, mas nesse caso aqui não é origem, né? Esse caso é bem declarado. Então, realmente, concordo plenamente com o doutor Juliano, embora eu colocaria um motivo um pouquinho diferente, né? Mas não acho que justifique fazer pelas conclusões, não. Ok. Então, passar a votação, Mário. Acompanho o voto do relator, presidente. Martim. Também acompanho o voto. Obrigado. Acompanho também. Caio. Acompanho. Leonardo. Acompanho. Também acompanho. Então, ficou dado provimento parcial para fazer esse recálculo, conforme o regime de competência, né, dos valores recebidos em ação judicial, e então, provimento parcial, por unanimidade, e passo a palavra para o doutor Juliano continuar com o item 45, interessado Luciano Afonso Oliveira, Bicalho. Vamos lá. É um caso muito parecido com o anterior. Eu vou ler aqui só o relatório do acordo da DRJ, que sumariza bem aqui as questões apresentadas. O outro contribuinte acima identificado foi lavrado auto de inflação folhas 5 a 9, referente ao imposto de renda da pessoa física, exercício 2004, formalizando a exigência do imposto suplementar no valor de R$ 150.258, acrescido de multa de ofício e juros de mora calculado até maio de 2005. A autuação, conforme detalhado no termo de verificação fiscal de folhas 10 a 16, parte integrante deste auto de inflação decorreu da omissão de rendimentos apurados a partir do levantamento da classe patrimonial descoberto, tendo em vista a realização de gastos
não respaldados pelos rendimentos declarados comprovados. Demonstração folha 113 a 114. Certificado do lançamento em 30/6/2008, contribuinte por intermédio de representante, procuração, as folhas 112 a 122, apresentou impugnação parcial, folha 117 a 121, em 28/7/2008, contestando o lançamento no tocante ao desconsideração de origem de recursos referentes à quantia de 320 mil, declarados como rendimentos em espécie em 31/12/2012. Pondera que as receitas oferidas no ano 2002, devidamente levadas à tributação na declaração do ajuste anual, decorrentes de um suporte ao valor declarado, sendo desmedido, exigido ao interessado em 2007 outros elementos de prova dessa disponibilidade. Defende que as informações prestadas na declaração de ajuste anual do exercício 2003, uma vez que não foram questionadas pela Receita Federal dentro do prazo decadencial, estão homologadas por todos os efeitos. A impugnação foi instruída pela cópia de autuação e instrumentos de procuração. O contribuinte volta a comparecer aos autos em 27/8 para noticiar a mudança de seu endereço. No acórdão da DRJ de Belo Horizonte, por unidade de voto, julgou improcedente a impugnação apresentada pelo recorrente, analisando ponto a ponto da peça de defesa do contribuinte. Consiga-se que restou claro que o recorrente impugnou apenas parte da autuação, tendo contestado apenas o lançamento no tocante à desconsideração da origem dos recursos referentes à quantia de 320, declarado em dinheiro em 31/12/2012. Por isso, a análise foi estritamente a matéria impugnada. Deve-se ver que a DRJ manteve o lançamento por entender que os saldos remanescentes ao final de cada ano somente se transfere para o ano posterior, caso sejam devidamente comprovados, conforme estabelecido no artigo 51 da Lei 4.069 de 62. No caso dos autos, entendeu-se a DRJ que o recorrente não demonstrou efetividade que o montante 320 estava em seu poder a justificar o transporte para o ano posterior. No recurso voluntário interposto em 14 de maio de 2012, o recorrente reitera as alegações da impugnação, alegando em síntese, a fiscalização desconsiderou o montante 320 indevidamente, eis que tal montante havia sido declarado em 31/12/2002, tendo sido devidamente tributado e se tornando inquestionável em razão da decadência quinzenal consumada. Ao contrário do entendimento da fiscalização da DRJ, o recorrente efetivamente demonstrou que as importantes 320 mil teve origem nas receitas de que foram auferidas no ano de 2002, conforme declarado em sua declaração de rendimentos relativos ao ano base de 2002. Esclarece que tal montante foi declarado como dinheiro em espécie em 31/12/2002 e foi objeto de tributação. Bom, passamos ao voto. O recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade. Aí eu faço uma introdução sobre o acréscimo patrimonial e podemos ir para a página 5, no quinto parágrafo. Conforme se verifica nesses autos, o recorrente reitera suas manifestações anteriores quanto à necessidade de reconhecer o montante de 320 mil declarado em sua declaração de rendimentos no ano anterior à autuação, ou seja, no ano calendário 2002. De fato, conforme bem esclarecido pela DRJ, os fatos remanescentes ao final de cada ano somente se transferem para o ano posterior, caso sejam devidamente comprovados conforme estabelecido no artigo 51 da Lei 4.069 de 62. No caso dos autos, apesar do montante 320 ter sido informado na declaração dos rendimentos no ano anterior, o recorrente foi intimado por diversas vezes a comprovar a existência da origem de tais recursos, conforme pode-se verificar no trabalho realizado na fiscalização em folhas 18, 73 e 79. Em todas as respostas, o recorrente não teve êxito em demonstrar a existência. Confira-se que a fiscalização foi expressa ao requerer informações a respeito da existência do numerário 320 em 31 de dezembro de 2012, tendo esclarecido o recorrente a necessidade de se demonstrar sua existência e informação por meio de documentação hábil e idônea. A resposta dada pelo recorrente na sequência, somente, folha 75, só demonstra sua desidade em comprovar os argumentos. Sem dúvida, foram apresentadas notas fiscais de venda de gado em razão analítico, folha 51, 54 e 68. Mas, tais documentos, por si só, comprovam que o recorrente recebeu o recurso, mas não comprovam que tais recursos deram origem aos 320 declarados pelo recorrente como dinheiro em espécie no final do ano calendário 2002. Por essa razão, a fiscalização, ao elaborar o demonstrativo financeiro no fluxo de caixa, desconsiderou
referido ao montante em janeiro de 2003 e apurou o acréscimo patrimonial descoberto em outubro de 2003 no montante de 546 mil. Ora, esse montante de dinheiro em espécie só poderia ser levado de um ano calendário para outro, desde que fosse comprovado com documentação hábil e idônea sua existência. Nesse giro, apenas a imputação pelo recorrente em sua declaração de ajuste anual da existência de dinheiro em espécie não é suficiente para demonstrar e considerá-lo como recursos disponíveis na DDA no ano calendário seguinte. Nesse sentido, eu cito mesmo a jurisprudência dita no voto passado, e deixo de lê-la, não é demais transcrever as razões da DRJ quanto à falta de comprovação por parte do recorrente nesse esclarecimento. Portanto, há que ser mantido o auto de infração tal como lavrado. De livre convicção, relatado e analisado, e por mais que dos autos constam, conheço do recurso voluntário e, no mérito, voto por negar provimento. Esse é meu voto, presidente. Ok, de acordo. Eu já passo a palavra aos colegas. Alguém tem alguma questão para ser levantada? Um esclarecimento? Passar a votação, então. Doutor Mário. Acompanhe o relator, presidente. Melhorou um pouquinho a imagem? Melhorou. Enfim, a gente nunca sabe se é intencional ou não, né? Vamos lá, Martin. Eu me acompanho. Ricardo. Eu acompanho. Mila. Eu acompanho também. Caio. Acompanho. Leonan. Acompanho. Eu também acompanho. Então ficou por negar. Ouviu? O meu voto saiu bem? Oi? O meu voto foi entendido, não? Foi entendido. Então foi negar provimento ao recurso nesse item que foi o 45, né? 45. Foi retirado de pauta, tá? Vai para antes da sessão, no momento anterior, e o processo vai ser movimentado pela elaboração de despacho, 46. Agora vamos passar a 47. Tá? Ele é complexo, né, o Juliano, tem mais, mas ao mesmo tempo eu dei uma olhada, mas a parte que ficou, teve várias autuações, a controvérsia é mais assim delimitada, né? Então talvez a narrativa acho que seria interessante talvez dizer o que foi a autuação, mas a impugnação trata de um monte de coisa que já foi superado, né? De repente aí você pode já... Isso. Eu acho que esse aqui, eu vou fazer um resumo breve, se precisar eu volto novamente ao relatório, mas o que ficou foi uma questão sobre ganho de capital de imóvel rural, tá? Imóvel rural, ele tinha um condomínio com 3 irmãos, tinham várias propriedades em vários locais diferentes no Mato Grosso, e houve uma divisão amigável, uma escritura de divisão amigável, que a fiscalização tratou como uma permuta. E aí isso que ficou como foco do recurso voluntário. Então eu posso ir para a leitura do voto, que eu acho que não vai ter prejuízo ao entendimento das pessoas, porque eu acabo tratando das questões. Caso seja necessário, eu volto e falo algum ponto específico. Tudo bem? Essa breve do contexto já acho até que fica bem boa, assim, né? Você dá uma exposição do contexto geral, e como ficou bem delimitada ali depois, né? Como é só essa questão, embora tenha várias questõezinhas associadas a isso, né? Mas aí fica bem à vontade, tá, Juliano? Pode passar, então, direto para o voto no item 47. Eu vou falar direto para o voto, tá? Do voto. Da admissibilidade, o recurso voluntário atende todos os pressupostos de admissibilidade intrínsecos relativos ao direito do recorrente e intrínsecos relativos ao exercício do direito. Da admissibilidade de novos documentos. Antes de adentrarmos ao mérito, é necessário esclarecer a respeito dos novos documentos apresentados pelo recorrente, quais sejam cópia da escritura de imóveis rurais do primeiro cartório de notas de Araçatuba, São Paulo, e comprovante de pagamento do extinto imposto do selo, e folhas 1076 a 1102. Confira-se que tais documentos não foram apresentados anteriormente, no entanto, entendemos que guardam relação com o quanto decidido pela DRJ São Paulo II e pretendem rebater parte das razões de decisão dentro do contexto já controvertido nos autos, devendo estes serem apreciados com base na linha C, parágrafo 4º, artigo 16 do decreto 70.235/72. Do mérito, pois bem, o recorrente inicia suas alegações apontando que a DRJ-SP reconheceu parcialmente procedente suas alegações quanto ao suposto ganho de capital, porém discorda dos fundamentos adotados pelo órgão julgador
da primeira instância administrativa tributária federal e busca refutar as conclusões do órgão julgador de primeira instância administrativa tributária federal em alguns pontos que passaremos a apreciá-los e decidir. Da divisão amigável e da permuta dos imóveis rurais. O primeiro ponto colocado em pauta pelo recorrente é que a DRJSP se equivocou em não considerar que as transferências dos imóveis rurais para o seu nome, imóveis esses que pertenciam a um condomínio com seus 3 irmãos, foram recebidos em razão de sua divisão amigável de bens, de escritura pública de divisão amigável e folha 750 a 760, em 30 de maio de 2001. E mesmo se considerar correta a conclusão da DRJSP de que o negócio jurídico em análise se configuraria em permuta de bens imóveis, tal conclusão não atrairia a incidência do imposto de renda, pois entende que o imposto de renda não incide em permuta de nenhum tipo de bem, a não ser que o bem pertença ao capital de giro da pessoa jurídica e da pessoa física e da pessoa jurídica. Neste ponto, o recorrente afirma que, no caso em análise, houve permuta e divisão amigável com relação a cada um dos 5 imóveis que pertenciam ao condomínio. Então, vejamos, discordamos da alegação do recorrente de que as transações com os imóveis rurais em questão são resultado de uma divisão amigável entre os condomínios, pois comulgamos da acertada ilusão da fiscalização e da DRJ de que a fiscalização, todavia, não entendeu a extinção do condomínio como uma divisão amigável, mas sim como uma permuta de partes ideais, conforme relatado no termo de consultação fiscal de folhas 962 a 976. Consta ainda do referido termo, estudo do tabelião Valdir dos Santos Vieira, em que conclui que a divisão amigável somente será possível quando o condomínio versar sobre os mesmos imóveis, havendo vários imóveis não contínuos dos mesmos proprietários. Trata-se de permuta de partes ideais. Essa julgadora comunga a DRJ comunga desse entendimento. No caso em tela, os imóveis possuídos em condomínio pelos 3 irmãos não ficam nem mesmo no mesmo estado, sendo impossível de se falar em divisão, que seriam tão somente a segmentação do imóvel ao que se ocorre no caso em tela. Também é inválida a argumentação de que as conclusões expostas no artigo escrito pelo senhor Valdeir não se prestariam para conferir tratamento ao lançamento do imposto sobre eventuais ganhos de capital, pois mencionadas conclusões estão no corpo do direito civil, aplicando-se também ao direito tributário. Sobre as alegações do recorrente de que não haver tributação de IR sobre operações de permuta, como pode ser ver em vários portais jurídicos na internet, artigos e doutrinas, esclarecemos que o parágrafo 2º do inciso 2º do caput do artigo 121 do decreto 3.099, antigo regulamento de imposto de renda, estabelece a exclusão na determinação do ganho de capital quando as operações de permuta de imóvel for realizada sem torno em dinheiro. Porém, nos casos de permuta de imóveis rurais, disciplina que essa exclusão não se operaria nas permutas de imóveis rurais com benfeitorias. Aí eu cito aqui o artigo. Pelo que consta dos autos e é alegado pelo próprio recorrente em sua peça recursal, concluímos que os imóveis rurais permutados possuíam benfeitorias, estando fora do alcance da regra de exclusão do campo de incidência do IR sobre ganho de capital. Do custo de aquisição. Neste tópico, o recorrente faz dois questionamentos em relação à conclusão da DRJ. Vejamos, uma delas refere-se à forma de apropriação do valor recebido a título de benfeitorias, e a outra quanto o aspecto temporal da aplicação dos valores consignados na documentação de informação de apuração do ITR. DIAT. No primeiro questionamento, o recorrente afirma que não concorda com a afirmação da DRJ que parte do preço pela venda da fazenda Caijuru Duas Irmãs, informado como sendo referente às benfeitorias somente, poderiam ter sido tributados como receitas de atividade rural, se os seus custos tivessem sido deduzidos como despesa de custo, e não foi. Aqui, em suma, o recorrente aduz que o fato de ter realizado uma permuta com os imóveis rurais não retiraria dele o direito de aplicar os percentuais de exclusão e reduzir sobre o ganho de capital apurado, previsto no artigo 18 da Lei 7.713, sob pena de haver incidência de IR sobre operações de permuta de imóveis, contrariando o disposto no artigo 121 do Regulamento de Imposto de Renda. Aqui também não concordamos com o recorrente, pelo já exposto anteriormente,
quanto a ele não fazer jus à regra de exclusão do ganho de capital na apuração de permuta previsto no parágrafo 2º do inciso 2º do caput do artigo 121 do Regulamento de Imposto de Renda, uma vez que os imóveis rurais permutados possuem benfeitorias. Ademais, pelo fato da decisão da DRJ reconhecer e aplicar os percentuais de redução previstos no artigo da Lei 7.713, quando cabível, bem como pelo fato daquele órgão julgador de primeira instância administrativa ter apontado corretamente que o valor da alienação das benfeitorias somente podem ser tributados como receita de atividade rural, como tributação favorecida, se o seu custo tiver sido deduzido como despesa de custeio da atividade rural e, neste caso, ser indicado destacadamente em bens da atividade rural, do demonstrativo da atividade rural nas colunas de descrição e valores em reais. Caso contrário, deve ser integral o valor da alienação do imóvel rural para fins de apuração do ganho de capital. Nesse sentido, frisa que o legislador ordinário, por intermédio da Lei 8.023, concedeu tratamento tributário favorecido à atividade rural, inclusive com opção do contribuinte pelo resultado limitado a 20% da receita bruta do ano calendário. A referida lei estabeleceu que os investimentos com vistas ao desenvolvimento da atividade rural e à expansão e a melhoria de produtividade, tais como benfeitorias, podem ser consideradas despesas inerentes à exploração da atividade rural, sendo que o valor atribuído a elas, quando da alienação do imóvel rural, integram a receita bruta da atividade. Nessas hipóteses, os valores de aquisição de alienação e benfeitorias estão excluídos da apuração da sistemática do ganho de capital. Em contrapartida, o valor da alienação da terra nua não constitui receita da atividade rural, devendo o resultado positivo apurado ser tributado normalmente como ganho de capital. Há, portanto, uma sistemática de apuração do ganho de capital através da conjugação dos preceitos da Lei 7.713 com as benfeitorias instituídas com os benefícios instituídos pela Lei 8.223. Para efeito do resultado positivo da venda da terra nua, a oferição do custo de aquisição e do valor da alienação era realizado com base nas respectivos documentos de aquisição e de alienação do imóvel, segundo a regra geral de apuração do ganho de capital, observado quando o custo a possibilidade de atuação pelos critérios permitidos pela legislação tributária. No entanto, quando o contribuinte deixa de considerar os respectivos investimentos em benfeitorias na apuração do resultado da atividade rural, o acréscimo patrimonial não escapa da tributação do IR, efetivando-se no âmbito da apuração sobre a forma de ganho de capital, mediante acréscimo ao valor da terra nua da parcela correspondente às benfeitorias. Sobre este tema, a DRJ-SP identificou acertadamente que não há nos autos prova de que o custo das benfeitorias dos imóveis rurais em tela foram deduzidos como despesas, não havendo demonstração dos mesmos nas cópias dos livros caixa apresentados à fiscalização, documentos e folhas 909 a 947, e tampouco consta o valor da benfeitoria no item 8, demonstração de atividades rurais, da declaração de 2002, bens da atividade rural, e folhas 32 a 33. No caso em tela, a alienação da fazenda Cajuru Duas Irmãs se deu em 3/7 de 2001, conforme a escritura pública de venda e compra e da confissão de dívida como garantia hipotecária. Correto procedimento fiscal que considerou o valor da alienação o constante referido na escritura e o custo de aquisição constante na navegação de bens e direitos de 2002, ano calendário 2001. Em 137 mil. Vide folhas 29, que também consta na escritura pública. Eis que a aquisição ocorrida em 30/5/2001 e a venda foram efetivadas antes da entrega de arte, em 2001, cujo prazo para entrega foi fixado pela Instrução Normativa 61 de 2001, no período compreendido entre 3 e 28 de setembro de 2001. Todavia, sobre o ganho de capital apurado em decorrência da fazenda Cajuru Duas Irmãs, deve ser aplicado o percentual de 90%, reduzindo-se o ganho de capital apurado a 24 mil para 2.440, devendo ainda ser considerado o recolhimento parcial relativo ao ganho de capital apurado pelo contribuinte referente à alienação deste imóvel rural no valor de R$190. Outro ponto refutado pelo recorrente é quanto à conclusão da DRJ, de que a venda da fazenda Cajuru Duas Irmãs se concretizou em 3 de julho de 2001, antes da apresentação da DIART, estando correto o procedimento fiscal que considerou o valor
da alienação constante na escritura. Aqui o recorrente entende ser ilegal a razão de decidir a DRJ, com base na instrução normativa 8401, em especial em relação a disposições desse normativo que estabelece que, para os efeitos de apuração do IR, os valores declarados no documento de informação de apuração do ITR valem apenas da data da apresentação desse documento, em 31 de dezembro do ano, e que se referir, sendo isso, um contrassenso, uma vez que uma declaração anual deve ser válida por um ano. Por melhor demonstrar as alegações do recorrente, veja trecho da peça recursal. Ele fala exatamente isso, deixa eu citar. Nesse giro, o recorrente em síntese alega que a IN-SRF 8401 traz efeitos diferenciados ao que se estabelece a Lei 8.393 de 96. Então, vejamos, em nosso entendimento, não obstante a inexistência que faltou de qualquer incompatibilidade entre a lei e a instrução normativa, destaca-se que os atos normativos expedidos pela autoridade administrativa têm por finalidade interpretar a lei ou o regulamento no âmbito de suas competências, conforme preconizado pelo inciso 1 do artigo 100 do CPN. Tais atos normativos expedidos pelas autoridades administrativas inserem-se no contexto da expressa legislação tributária, no que trata o artigo 96 do mesmo diploma legal. Ademais, não é da competência desse respeitado conselho se pronunciar sobre legalidade dos atos legais, sendo esta uma competência privada do judiciário. Por fim, ressaltamos como corretas as conclusões da DRJ em concordar com o lançamento realizado pela fiscalização referente à permuta da Fazenda Caajuru Duas Irmãs, considerando o valor da escritura para efeitos de apuração do ganho de capital com base no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 10 da IN da Secretaria da Defesa 8401, sendo que a situação análoga a esta egrégia turma de julgamento no acórdão 2202.006.078 da sessão de julgamento de 3 de maio de 2020, processo de relatoria do ilustre conselheiro Mário Hermes Soares Campos, confirmou o entendimento nesse sentido. Vejamos emenda referido ao acórdão. Vou só ler o trecho destacado. Tendo em vista que a aquisição e alienação dos imóveis se consubstanciou anteriormente à entrega da DIAT, assim como que as benfeitorias não foram deduzidas como despesas na apuração do IRPF, há que se considerar na apuração do ganho de capital os valores reais da operação e não os do valor da terra nua. Do percentual da redução da alienação da Fazenda Flórida, recanto do Paturi. Nesse capítulo, o recorrente alega que a redução do ganho de capital pela venda da Fazenda Flórida, recanto do Paturi, há, na decisão da DRJ, dois equívocos. O primeiro é que a data de aquisição do imóvel fosse mesmo 15 de maio de 1987, como consta no primeiro parágrafo da folha, a redução não seria de 5%, como afirma no terceiro parágrafo, mas de 10%, como se vê na tabela constante no artigo 18 da Lei 7.713. O segundo equívoco da decisão está em admitir que a Fazenda Flórida, recanto do Paturi, do Pacaembu, foi adquirida em 15 de maio de 87, pois, na verdade, foi adquirida em 10 de janeiro de 1968, para escritura de divisão amigável lavrada em 13 de maio de 1987, no primeiro cartório de notas de Araçatuba, livro 286, folhas 85 versos, e folhas 1076 a 1102. Constam que os quatro antigos condôminos adquiriram a propriedade em 10 de janeiro de 1968. Pois bem, sobre a primeira alegação neste capítulo, entendemos que assiste razão recorrente. Quanto a esse equívoco, o percentual de 5%, considerando que a DRJ como redutor do ganho de capital, pois consideramos a data de aquisição do imóvel como sendo 15 de maio de 1987, escritura de folha 763. Temos que o percentual correto é de 10, nos termos do artigo 18 da Lei 7.713. Aí eu cito e aqui a gente pode ver que
Em 1987, o percentual é 10%. Em relação à segunda alegação, entendemos que também há razão ao recorrente, uma vez que, por intermédio de novos documentos apresentados com seu recurso voluntário, escritura dos imóveis rurais do primeiro cartório de notas de Araçatuba, comprovante de pagamento do extinto imposto de selo, vide folhas 1076 a 1102, o mesmo comprova que a Fazenda Flórida foi adquirida pelo extinto condomínio no ano de 1968. Portanto, o percentual de redução deve ser o aplicado ao ganho de capital deste imóvel de 100%, nos termos do artigo 18 da Lei 7.713, acima transcrito, do pedido de reaver os pagamentos considerados como remuneração por benfeitoria. Este pedido não é matéria que deve ser apreciada por este Egresso Conselho. Se o recorrente entender pertinente alegado direito à restituição, deverá buscar os referidos à restituição pelos meios disponibilizados pela Receita Federal do Brasil. Conclusão, quanto ao recurso voluntário, de livre convicção relatado e analisado, e por mais que dos autos constam, há razão parcial ao recorrente, especificamente quanto ao percentual de redução sobre o ganho de capital da alienação da Fazenda da Flórida. Por fim, finalizo o sintético dispositivo. Ante o exposto, voto por dar parcial provimento do recurso. Esse é o meu voto, presidente. Obrigado. Juliana. Dúvidas, questionamentos? Aberto o debate aí. Senão vou passar a votação. Mário, com a palavra. Eu fiquei com uma certa dúvida nessa parte da Fazenda Flórida. Ele considerou a data de aquisição anterior a 68, com o percentual de redução do ganho de capital em 100%. Se a gente pegar ali na folha 1077, que é a escritura de compra e venda, dessa operação, eles tinham uma série de fazendas em condomínio. E aí, quando foi em 1987, foi extinto esse condomínio, e o atual proprietário, que está sendo, da época que está sendo lançado, ele ficou com essa fazenda aí em condomínio com mais 3. Então, na página 1077 fala o seguinte, são senhores e legítimos possuidores de 22 mil e tal hectares de terras em condomínio, construídos os seguintes imóveis. Então, está dizendo que eles pertenciam em condomínio. E aí, logo na página 1079, na hora que no item 2, fala o seguinte: que não mais convindo aos outorgantes e reciprocamente outorgados permanecer no estágio comum e atual, procedem à divisão e extinguem parcialmente o condomínio e atribuem aos condôminos os seus respectivos quinhões, conforme segue. E aí fica pertencendo de hoje em diante exclusivamente a Luiz Vilela, que é o autuado, né? Essa Fazenda Flórida, entre outras. Então, eu estou na dúvida se quando é que ele adquiriu a propriedade plena desse bem, porque antes ele tinha um bem em condomínio, era um condomínio que era proprietário, e a partir de 87 é um outro condomínio, né? Seria ele com esses outros 3 proprietários. O conselheiro está entendendo que o relator, que não houve mudança de propriedade nesse momento, como foi considerado pela fiscalização e a delegacia de julgamento também. E eu estou em dúvida se realmente não teria havido. Eu tendo a entender que aqui seria uma nova operação de alienação, e no momento que deixou de haver, era um grupo maior de fazendas que pertencia a um condomínio, e agora é um grupo menor que ficou com 1/3 daquelas outras de lá. Então, acho que aqui está havendo uma mudança de propriedade. Entendi, foi uma inovação do jurídico, né? Então, o Juliano, por favor. O Mário, muito bem apontado. O problema é que a DRJ, a fiscalização, não aponta isso. Se você for ver nas razões da DRJ, ela fala o seguinte, quando decide sobre a Fazenda Flórida, posso ler o trecho. Com relação à redução do ganho de capital da Fazenda Flórida, da área, originou-se da área maior que ele tinha, tá? Qual o contribuinte era possuidor de 1/3, ou seja, os mesmos 367 hectares. Assim, cabe ao impugnante o direito à redução do ganho de capital apurado na venda desse imóvel, uma vez que a escritura do imóvel registrada em 15 de maio de 1987, em E-Folha 763, não consta a data da aquisição de que a declaração de ajuste anual do ano calendário 2009 está descrito a propriedade de 1/3 do imóvel rural denominado Fazenda Flórida, conforme a escritura registrada em 15 de maio de 1987.
Ou seja, eles já consideraram o percentual da Fazenda Flórida, que já era dele, que ele vendeu, e só não deram não consideraram a data, porque não tinha na escritura de divisão amigável. Como ele trouxe a nova escritura, eu estou considerando que ele provou a data. Foi esse o meu motivo do voto, tá, Mário? Só para te explicar aqui. Então você está dizendo que a DRJ não considerou que houve um segundo negócio jurídico lá em 87. Ela catou como se ele já tivesse... Mas ela considerou que tivesse sido adquirido originalmente em 87? O que ela utilizou exatamente? Ela falou que foi em 87. Aqui ela fala assim, não consta a data de aquisição. Aqui o decrente do ajuste anual do ano calendário está descrito a propriedade de 1/3 do imóvel rural denominado Fazenda Flórida, conforme escritura registrada em 15 de maio de 87. Ela considerou 87 porque não tinha essa informação. Mas aí é uma questão também, né, Juliano? Vamos pensar assim, tipo assim, ela não poderia nem pensar diferente porque ela não tinha acesso aos documentos, né? Quer dizer, como é que ela passou no negócio se o contribuinte mesmo não trouxe documentos para poder avaliar? Perfeito. A partir do momento que ela traz documentos a partir do momento que o contribuinte traz esses documentos demonstrando que talvez tenha... Aí entra na polêmica, né? Se houve inovação ou não, mas documentos que demonstram alguma coisa, são documentos novos que mudam também. Tipo assim, a gente não fica vinculado à opinião da DRJ. Se ela tivesse chegado, examinado os mesmos documentos que a gente dissesse, não houve inovação, não houve transmissão, aí tudo bem. Beleza, a gente estaria vinculado ao que a DRJ falou, tá? Mas se a DRJ não tinha acesso a esses documentos, se o documento apresenta, o contribuinte apresenta recurso voluntário com documentos novos e a gente aceita eles, aí a gente também existe a faculdade de talvez ter entendimento divergente da DJ. Entende a situação? Não, eu entendo, eu só tô aqui justificando qual foi o meu fundamento de voto. Porque o Mário pode se contrapor, ele tem todo direito a isso, mas eu preciso colocar para saber qual foi o fundamento. Atualizando, né? Mário, o que você acha? De repente pegar uma vista e dar uma olhada. Ou pode ser ter vista de mesa, acho que é uma questão pontual também, né? Sim, eu acho que seria interessante, porque eu vou só aqui na página 1079, vou ler novamente e falo, olha, não mais convido os outorgantes permanecer no estado, procede a divisão e extingue parcialmente o condomínio. Então, assim, para mim está dizendo que houve uma divisão com extinção do condomínio parcial, então é bom a gente analisar meio com calma isso aí. Eu acho também. Qual a palavra? A página 1079, né? Isso, a página 1079 que tem o item 2 da escritura, onde há essa extinção do condomínio e a criação, entre aspas, de um novo condomínio, com esse texto que ficou... Vista de mesa, Leonardo. Eu concordo com a vista de mesa, eu acho interessante a matéria, eu só queria tirar uma dúvida com o Mário, no caso, se ele era proprietário em condomínio, ele passou a ser proprietário sozinho, você acha que houve uma nova data de aquisição? É mais ou menos isso que você quer analisar? Mais ou menos isso. Era um condomínio, né, que era o proprietário. Mais ou menos nessa linha, se tiver alguma contribuição. Ele estava nesse condomínio, e ele ficou com o imóvel só, digamos. Ele, na verdade, são 3 ficaram com a parte dos imóveis que eram do condomínio maior. Tá. Eu acho que é vista de mesa, até inclusive, uma questão de direito civil aí que a gente vai ter que olhar com calma, né? Quer dizer, como é que ocorre? Eu estava no condomínio, aí depois passa a ter sozinho, mas é o mesmo imóvel, a mesma terra, você poderia... Tem que ver esses fatos. Tá bem isso aí, não é uma coisa assim para chegar... Inclusive, se não der vista de mesa, a gente fica próximo... É um caso interessante aí. Eu acho que já julguei alguma coisa assim. Certamente tem precedência no CARF também, tá, gente? Só para adiantar, eu ia pedir vista. E pelo que eu estou vendo aqui, a pessoa ou vista de mesa, ou você pediria vista... Eu pensei em pedir vista. Mas se alguém olhar agora... Eu acho que a parte de jurídica mesmo vai ficar, mesmo com a vista de mesa, vai ficar corrida de olhar, entendeu? Eu acho que devia pedir... Porque, repito, deve ter precedente no CARF e é uma questão jurídica e de direito civil mesmo, que cada um vai ter... eu acho que ocorre uma inovação. Eu acho que não ocorre. Eu acho isso, eu acho aquilo, vamos estudar e vamos... A gente nunca ajudou. É a primeira vez. Pois é.
Então, foi o seguinte, o Mário pede vista com vista coletiva logo, até para olhar com calma isso aí, que eu acho que é interessante, tá? A gente fica vista coletiva, Ludmila dá uma olhada, eu não tenho, acho que o Leonardo também, a gente dá uma olhada, tá bom? Então, ótimo, então o visto fica com a vista. Mais vestido em coletiva, nesses 47, e na próxima sessão também a gente foca já bem nessa questão, né? Que é o que está dando polêmica, tá bom? Então, vamos prosseguir o julgamento. Ficou, então, vistos aí para Mário, com vista coletiva, item 47. A gente tem esse sentimento de que o processo tem uma peculiaridade que vale a pena ir mais fundo, no caso inédito, que a gente não ficar perdendo tempo aqui, que senão... É por isso que eu ia pedir, se alguém chegasse com algum argumento aqui mais redondo, eu ia... Claro, né? Mas como ninguém viu, né? Vamos ter que todo mundo estudar, dever de casa. Vamos lá, item 48, também com a relatoria do doutor Juliano. Interessado, Jansen Siman. Com a palavra, Juliano. Juliano está sem som. Vamos lá, a matéria aqui é depósitos bancários. Eu vou tentar resumir o máximo possível, tá, pessoal? Vamos lá. Quanto ao contribuinte acima identificado, foi lavrado auto de infração com o lançamento de imposição de imposto de renda da pessoa física relativo ao exercício 2007, com base, ano base 2006, no valor de 182 mil. A lavratura do auto de infração decorreu de constatação de omissão de rendimentos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada por enquadramento legal descrito no fato gerador, demonstrativo do fato gerador, e o valor tributável foram devidamente consignados no auto de verificação fiscal. Constante ao termo de verificação fiscal, fala aqui a legislação, vamos aqui direto. O senhor Geisen é um dos protagonistas da operação Pazar Guarda, deflagrada pela Polícia Federal em 2008, que tinha como objeto, por fim, um esquema de liberação irregular de verbas de fundos de participação dos municípios, a prefeitura em prefeituras em débito com a Instituição Nacional do Seguro Social. A investigação da PF indica envolvimento de advogados, serventuários da Justiça, magistrados, prefeitos, procuradores municipais, assessores e lobistas, entre outros, segundo a Polícia Federal. As investigações apontam que os prefeitos contratavam sem licitação escritórios de advocacia que ofereciam vantagens a juízes e a servidores da Justiça para obter decisão favorável. A antecipação da liminar, a partir dessas decisões judiciais, a verba era repassada aos municípios e os envolvidos recebiam parte do valor bloqueado e os honorários pela prestação de serviços da advocacia contratados como exigibilidade na licitação, sob alegação de notória especialidade. Segundo o relatório da Polícia Federal, encaminhado à Receita Federal para a inclusão dos suspeitos em programa de fiscalização, o recorrente teria recebido no ano 2006 pagamentos a prefeituras municipais que não foram por ele declarados como rendimentos. Conforme informações fornecidas à Receita Federal pelas instituições bancárias, nas quais o contribuinte mantinha contas de depósito, em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Lei 9.311 de 96, a movimentação financeira efetuada pelo contribuinte no ano calendário foi a seguinte. Aí ele cita aqui toda a movimentação, deixa de ler. Foi então determinada através do mandado de procedimento fiscal a fiscalização do contribuinte relativa ao cumprimento das obrigações legais referidas ao imposto de renda do ano calendário 2006. Em 21 de 2010, foi encaminhado ao endereço conhecido do contribuinte, centro de atividades, recebimento conforme aviso de recebimento anexo à folha 37. Após intimação e reintimado várias vezes, ao apresentar documentos necessários à análise da fiscalização, e após também ter sido emitido o termo de resposta por parte do contribuinte em folhas 11 a 18, no termo de verificação fiscal, o auditor fiscal autuante de posse de todas as informações esclarecidas e elementos de provas trazidas ao procedimento fiscal para fiscalização e por terceiros, informa que foram realizadas as operações constantes e contidas na sua conclusão a seguinte relatados. Houve omissão de rendimento caracterizado por depósitos bancários com origem não comprovadas, apurados a partir dos valores creditados nas contas correntes, mantidas no Banco Bradesco,
do Banco Itaú, mantido junto ao Banco Real, em relação às quais o contribuinte titular regularmente intimado não comprovou mediante documentos hábeis e idôneos a origem dos recursos utilizados nessas operações. A comprovação de forma individualizada da origem dos recursos utilizados nas operações de crédito e valores de conta de depósitos mantidos junto a instituições financeiras. Contudo, apesar de reiteradamente intimado e a fazê-lo, seja por meio de termo de inicial de escrituração e dos diversos termos de intimação fiscal que lhe foram enviados, a despeito dos elementos de solicitação da aprovação de prazo para atendimento de cada uma das intimações recebidas, ao longo dos mais 300 dias em que se desenvolveu o presente procedimento fiscal, o contribuinte não demonstrou nem comprovou a origem da matéria. Eu delimitei bastante a matéria, eu quis só dar uma introdução aqui do que se referia, e vou aqui para o voto, tá? Ele, no recurso voluntário, ele pega exatamente os mesmos termos da impugnação, tá? Pois bem, o recorrente em nenhum momento nos autos demonstra que apresentou os documentos solicitados para a fiscalização, apenas faz alegações genéricas de que comprovou as origens dos depósitos e de impossibilidade de apresentar toda a documentação solicitada pela fiscalização por estarem estes em poder da Polícia Federal. Ainda, considerando que o recorrente não apresentou novas razões de defender no meio do recurso voluntário e da decisão da DRJ de BH, em todos os pontos, está correta e muito bem fundamentada, e pelo fato desta se conjugar aos meus entendimentos, eu tomo como fundamento do meu voto. Aí a gente pode ir lá na página 12, e eu faço a conclusão. No presente caso, ao contribuinte foi oferecido a análise do fisco com relação às informações por ele mesmo prestadas e possibilidade de manifestar-se a respeito, comprovando a origem dos depósitos de créditos efetuados em sua conta corrente, mas não o fez. O contribuinte argumenta, de outra forma, em resumo, que durante todo o curso da fiscalização explicou detalhadamente o mecanismo de prestação de serviços efetuados por ele e que está sendo investigado pela operação na Polícia Federal, deflagrada pela Polícia Federal em 2008. Valendo frisar que detalhou e indicou toda a origem e destino dos depósitos bancários prestados em todos os crescimentos. Infelizmente, não pode apresentar toda a documentação solicitada, pois a mesma está em poder da Polícia Federal. O argumento impugnante não é bastante para lhe eximir da autuação em seu desfavor, visto que o auditor fiscal, o autuante, constatou através de várias intimações fiscais, com termos de respostas oferecidos pelo autor, já analisados por este julgador, que os esclarecimentos prestados foram oferecidos de maneira genérica e que os recursos que transitaram nas contas bancárias do contribuinte não eram de sua propriedade, nem tampouco considerados rendimentos ou receitas do mesmo, sendo que foram todos repassados aos outorgantes anexos, e ainda que efetivos gastos reembolsáveis no exercício de sua função, ou que tratava-se de empréstimos pessoais e doações realizadas, não trazem, porém, ao procedimento em curso documentos capazes de comprovar suas alegações. Constatou também a fiscalização que o contribuinte não informou a percepção de qualquer rendimento tributáveis, uma vez que sequer entregou a declaração de ajuste anual no ano calendário 2006 de DIRPF 2007, e que os valores mensais dos rendimentos omitidos, referentes aos créditos e depósitos bancários, cuja origem não restou devidamente comprovado, com total anual equivalente a 684 mil, com um crédito tributário resultante do montante de 386 mil, no ano calendário de 2006. Importante observar que, nesta fase impugnatória, o impugnante não trouxe aos autos qualquer documento para justificar. Aí passo a conclusão do voto. Ante o exposto, voto por negar provimento do recurso. Esse é meu voto, presidente. Tentei resumir o máximo possível. Ok, obrigado, Juliano. Alguma dúvida em relação a esse processo? Passar a votação, então. Mário? Acompanhe o relator, presidente. Martim? Acompanho o relator. Ricardo? Acompanho o relator. Mila? Também. Caio? Acompanho. Leonan? Acompanho também. Eu também acompanho. Ficou negar provimento ao recurso para o item 48. Vamos fazer o 49, que é o último do Juliano, e depois fazer o intervalo. Tá? Esse 49 é extenso, Juliano? Desculpa, eu deixo ele no mudo para... Não, tranquilo. Ele é um pouco extenso tem bastante coisa escrita,
Mas, de novo, o contribuinte, ele replica exatamente os termos da impugnação, e eu estou assumindo como válido para o meu voto. Então, agora, a gente volta, são 10h26, 10h40 mais tardar aqui, tá, gente? Ok? Obrigado. Vamos encerrar a gravação, por favor?